Fala pessoal, tudo certo com vocês? Chegando em mais um pré-jogo aqui no Mundo da Fiel. Jogo logo mais às 9 da noite no estádio de Palma Seca, na Colômbia. Pois é, na cidade de Cali, contra o Deportivo Cali, que é mais conhecido como Cali, apenas localmente. Associação Deportivo Cali, que já está eliminado do Campeonato Colombiano de Futebol, está na penúltima colocação, mas com um time reserva venceu a partida que aconteceu na última rodada do Campeonato Colombiano. O goleiro do Deportivo Cali foi o melhor jogador em campo. Aliás, meu amigo repórter da Rádio Caracol, lá da Colômbia, setorista do Deportivo Cali, o Felipe Espinal, falou um pouquinho mais pra gente sobre como o Corinthians vai encontrar esse time do Cali na partida de logo mais. A ver, Deportivo Cali consiguió un buen resultado en La Paz, empató, creo que ha sido el único equipo del grupo que sacó algún punto de local, eso es bueno, está tranquilo el equipo, más allá de las críticas de la liga porque está eliminado. Ayer jugó frente a Once Caldas en Manizales, ganó 1-0, puso una nómina suplente, jugó mal, la figura fue el arquero Acevedo, el arquero suplente del Deportivo Cali, y salvó de todo. Once Caldas llegó entre 12 y 13 veces, hasta en alguna oportunidad con doble remate al arco y triple, y no pudo marcar el gol. Merecía más Once Caldas ayer. La figura fue, como te dije, el guardameta verde y blanco. Y llega, tras el resultado de Copa, creo que llega con algo de aire en la camiseta, importante para el conjunto de Rafael Dudamel, con miras a lo que será el partido del miércoles. Toda la concentración del Deportivo Cali, todo su pensamiento está metido en la Copa Libertadores de América, porque ya se dieron cuenta que se puede. Aí o Felipe Espinal sobre o Deportivo Cali, e no Corinthians o técnico Vitor Pereira agora é oficial, hein? Chegou à cidade de Cali. Lá no Corinthians todo mundo sabia, mas não podia falar para não infringir o protocolo da Confederação Sul-Americana de Futebol. Se qualquer pessoa do Corinthians ousasse falar que Vitor Pereira estaria pensando em trabalhar, poderia acontecer algum tipo de punição. Então, o Corinthians esperou ele chegar no hotel e aí sim avisou a todos da imprensa que o Vitor Pereira vai sim, é lógico, eles já sabiam desde ontem, né? Ontem de manhã ainda não havia uma decisão, eu até publiquei no meu Twitter que eles ainda estavam pensando se daria tempo, porque o Vitor Pereira foi em voo comercial com escala em Bogotá, antes de chegar a Cali, né? Muito tempo de viagem, mas ontem, no início da tarde, já havia decisão, o Corinthians já tinha providenciado a compra da passagem e tudo mais para o Vitor Pereira, né? Ele não chega em 2 segundos na Colômbia. Para ele chegar no início da tarde de quarta-feira, ele tem que ter saído terça-feira à noite, de madrugada, né? Na madrugada de quarta-feira, e ele estará, o importante para o Corinthians é que ele está, ou para o torcedor do Corinthians, é que ele estará sim no banco de reservas na partida de logo mais. E a tendência é que o time titular seja o mesmo da partida contra o Boca Juniors, ou com uma mudança ou outra, mas um time muito próximo aquele da partida contra o Boca, vitória por 2-0 com 2 gols do Maicon. Vou colocar um Corinthians provável aqui, tá? Devo acertar, se eu não acertar todos, de 9 para cima. Vamos lá, você pode me cobrar depois. Cássio, Fagner, João Vitor, Raul Gustavo e Fábio Santos. Eu creio que o Raul Gustavo tenha ganhado essa vaga como titular, e o Fábio Santos porque o jogo é fora e o Corinthians precisa se defender. Além disso, o Lucas Piton jogou contra o Fortaleza, mas um indício de que o Fábio Santos deve ser titular. Aí o meio de campo titular do Corinthians, que hoje é Duqueiroz, Maicon e Renato Augusto, aí nenhuma dúvida. Na vaga pela direita, já que o William deve jogar pela esquerda, uma briga boa ali, né? Do Adson com o Mantuan. Muita gente falando que o Roger Guedes vai jogar, mas aí o William teria que ir para a direita.
Não sei, eu não creio que o Vitor Pereira vá fazer isso. Creio que Adson e Mantuan briguem por uma vaga na direita para que o William possa jogar na esquerda, onde o Vitor Pereira gosta dele jogando. Não tô falando que ele não joga em outros lados. O William deve jogar até de goleiro, se bobear. Ele é acima do normal. Quando o jogador é acima do normal, joga como meia, como ponta, como atacante, como volante, enfim, dos dois lados. O William é muito bom jogador, acima do normal, como eu disse. Mas então eu chutaria Adson, tá? Já que o Mantuan entrou na partida contra o Fortaleza, eu chutaria Adson, porque o Vitor Pereira estava poupando alguns jogadores justamente para a partida de hoje, com o Jô no comando de ataque. Ah, mas o Jô entrou contra o Fortaleza, entrou porque precisava, né? Entrou porque precisava, e foi muito bem, aliás, na partida contra o Fortaleza, mas ele jogou menos de 45 minutos. Então eu creio que o time seja, se não esse, muito próximo desse, para a partida de logo mais contra o Deportivo Cali. Eu tô colocando aqui algumas imagens, né, do treino de ontem do Corinthians na cidade de Cali, enquanto eu falo. O Corinthians que foi comandado ontem no treino pelo Felipe Almeida, auxiliar técnico do Vitor Pereira, e algumas imagens também do jogo de ida do Corinthians contra o Deportivo Cali na Neoquímica Arena. O Corinthians venceu pelo placar de 1-0 e hoje não pode perder, por causa daquela derrota do ida lá pro Always Red na primeira rodada, né? O Deportivo Cali empatou contra o Always Red lá na Bolívia. Então, se o Corinthians ganhou do Deportivo Cali em casa, é aquela troca de cartas, né? Se o Deportivo Cali devolver a derrota pro Corinthians, eles ficam iguais no confronto direto, mas o Corinthians perdeu pro Always Red e o Deportivo Cali empatou. Por isso que foi ruim aquela derrota pro Always Red, né? Mesmo que o Corinthians goleie o Always Red, o Deportivo Cali teria, se tudo acontecer como normal, o Cali venceu o Boca em casa, assim como o Corinthians, e vai jogar com o Boca na Bombonera. Se os dois perderem pro Boca na Bombonera, né, vamos dizer que os dois times, tanto Cali quanto Corinthians, percam para o Boca no estádio do Boca. Aí o que vai decidir é aquele resultado contra o Always Red. Se o Corinthians conseguir empatar ou vencer o Boca na Bombonera, tudo que eu falei, esquece, né? O Corinthians briga aí pela primeira colocação do grupo, ou o Boca tá fora, vai brigar com o Cali. Mas se o Corinthians imaginar que seria normal uma derrota pro Boca na Bombonera, tem que pelo menos empatar a partida de hoje contra o Cali. Aí você venceu o Cali na ida, empata na volta, fica com 4 pontos contra 1 no confronto direto. Eu não acredito que o Always Red, mesmo estando na frente do Boca hoje, com 4 pontos ganhos, né, vai enfrentar o Boca Juniors hoje no mesmo horário da partida contra o Corinthians lá no Hernando Siles, na Bolívia. Eu não acredito que o Always Red vá brigar por essa vaga, não. Mas enfim, vamos esperar, vamos aguardar um empatezinho. Eu creio que está de bom tamanho, e torcer por um empate na Bolívia entre o Always Red e Boca Juniors. Aí o Timão iria a 7 pontos, o Cali ficaria com 5 contra 5 do Always Red, 4 do Boca Juniors. Creio que esse seria um bom cenário. Torcer para o Always Red ganhar do Boca para despachar o Boca da briga pela classificação, né, a próxima fase, eu acho arriscado, porque daí o Always Red entra como bom candidato a brigar por uma vaga também à próxima fase da Libertadores. Eu torceria por um empate, e se o Corinthians vencer o Cali, lógico, que é o melhor resultado, não preciso falar nada, mas pelo menos um empate já tá de bom tamanho no Colosso de Palma Seca, na Colômbia, onde começa a partida de logo mais, 9 da noite, quarta rodada, Grupo E da Libertadores da América. E depois da partida, depois do apito final, você tem aqui no Mundo da Fiel o pós-jogo ao vivo, hein? Não perca, pós-jogo sempre ao vivo, após o apito final das partidas do Timão, aqui no Mundo da Fiel. Um abraço, galera, e vai Corinthians!